A queda de Jerusalém e o exílio babilônico. No ano de 587 a.C., um dos eventos mais devastadores da história antiga tomou forma: a queda de Jerusalém. Foi o clímax de décadas de conflitos, traições políticas e a lenta erosão da fé do povo hebreu. Era o início de um exílio que mudaria para sempre o destino de Israel, um evento que ecoa na narrativa bíblica e no lamento de gerações. Mas como chegamos a esse ponto? O que levou ao colapso de uma das cidades mais sagradas do mundo antigo? E quais foram as consequências para o povo que perdeu não apenas sua terra, mas também sua identidade? Parte 1. O contexto histórico. Tudo começou com a ascensão da Babilônia sob o comando de Nabucodonosor II. O Império Babilônico crescia em poder e influência, ameaçando as nações vizinhas. Jerusalém, que já havia enfrentado conquistas e desafios, agora se encontrava em uma posição precária. O reino de Judá, governado pelo rei Zedequias, estava preso entre duas potências, Babilônia ao norte e o Egito ao sul. Zedequias tentou um ato de diplomacia arriscado, aliando-se aos egípcios em um movimento desesperado para resistir ao domínio babilônico. Mas essa aliança seria sua ruína. Quando Nabucodonosor soube da traição de Zedequias, ele marchou com seu exército para o sul, decidido a destruir Jerusalém de uma vez por todas. Este foi o segundo cerco babilônico à cidade, e seria o último. Parte 2. O cerco a Jerusalém. Imagine as muralhas de Jerusalém, altas e imponentes, agora cercadas por milhares de soldados babilônicos. O cerco durou meses, uma estratégia impiedosa de guerra psicológica. Os babilônicos cortaram o abastecimento de alimentos e água, forçando o povo a enfrentar fome e sede extremas. Dentro da cidade, o desespero se espalhava. As famílias se viam obrigadas a racionar alimentos, enquanto a esperança começava a desvanecer. Os profetas de Israel, como Jeremias, alertavam o povo sobre o julgamento de Deus. Jeremias havia profetizado que Jerusalém cairia se o povo não se arrependesse de seus pecados e da idolatria. Mas seus avisos foram ignorados, e ele foi até mesmo preso por pregar o que muitos consideravam traição. Finalmente, após meses de resistência, o impensável aconteceu. Em 9 de Ave, segundo o calendário hebraico, as muralhas foram rompidas, e os soldados babilônicos invadiram Jerusalém. Parte 3. A destruição do Templo de Salomão. No centro de Jerusalém estava o Templo de Salomão, o símbolo máximo da fé israelita. Era o local onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios, onde o povo se reunia para adorar e onde a Arca da Aliança estava guardada. Ver esse templo ser destruído foi mais do que uma derrota militar. Foi uma catástrofe espiritual. Os babilônicos incendiaram o templo, e o ouro de suas paredes internas derreteu sob as chamas intensas. Os sacerdotes foram mortos, e os tesouros sagrados foram saqueados e levados para a Babilônia. O coração do povo hebreu havia sido arrancado, e a visão de seu templo em chamas simbolizava o fim de uma era. Parte 4. O exílio e o lamento. Após a destruição da cidade, os sobreviventes foram reunidos e levados como prisioneiros para a Babilônia. Imagine o cenário: homens, mulheres e crianças, exaustos e famintos, marchando pelo deserto sob o olhar vigilante dos soldados. Muitos morreram ao longo da jornada. Os que chegaram à Babilônia foram forçados a se estabelecer em uma terra estranha, rodeados por uma cultura e uma língua que não compreendiam. Esse exílio foi um período de profundo lamento e reflexão. No livro dos Salmos, podemos ouvir o choro de um povo que, à beira dos rios da Babilônia, se lembra de sua terra natal. Como podemos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Perguntavam-se. O Salmo 137 expressa essa dor com uma intensidade quase palpável, uma lamentação que ecoou pelos séculos. Parte 5. A esperança renasce. Mas a história da queda de Jerusalém não termina no desespero. Mesmo no exílio, o povo hebreu encontrou uma maneira de preservar sua identidade. Os escribas começaram a compilar as tradições e escrituras, dando forma ao que conhecemos hoje como o Antigo Testamento.
Profetas como Ezequiel e Daniel surgiram, oferecendo mensagens de esperança e de um retorno prometido. E, após 70 anos, a profecia de Jeremias se cumpriu. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem para sua terra. O povo voltou e, embora o novo templo nunca tenha igualado a glória do de Salomão, a fé havia sobrevivido e uma nova era começou para Israel. A queda de Jerusalém e o exílio babilônico são capítulos de dor e perda, mas também de resiliência e renovação. Essa tragédia moldou a identidade de um povo e lançou as bases para a fé que sobreviveria por milênios. É um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança pode renascer, pois, embora Jerusalém tenha caído, o espírito de seu povo permaneceu inquebrável, um testemunho da fé que resistiu às chamas do tempo. Essa é a história da queda de Jerusalém. Um lembrete de que, mesmo nas noites mais sombrias da nossa vida, a esperança pode florescer, pois a verdadeira força de um povo não está nas pedras que erguem suas cidades, mas na fé que sustenta seus corações.